ajuste aí do som, eu vou começar de novo do comecinho, tá? Já que agora tá todo mundo me ouvindo, né? Bom, é, sejam bem-vindos a essa aula. É um prazer ter vocês aqui comigo, é uma enorme alegria. E eu gostaria muito de conhecer vocês um pouco mais. Então, gostaria que vocês me dissessem aqui no chat de onde vocês estão assistindo essa aula, de onde vocês são, se já são cabeleireiros, terapeutas capilares, se já trabalham com alisamento ético, se você é um profissional ou se você é uma cliente que quer saber mais para ter um entendimento sobre o seu próprio cabelo, tá? E eu sou Juliana Dantas, eu sou cabeleireira há mais de 15 anos, sou terapeuta capilar e sou especialista em alisamento ético. E eu criei um curso 100% online que se chama Academia do Alisamento Ético. E eu criei esse curso no intuito justamente de formar profissionais que querem trabalhar o alisamento, só que com segurança, com ética, priorizando a saúde de si mesmo, da cliente, com autoridade e tendo resultados de alto padrão. E aí, enquanto vocês colocam aqui no chat de onde vocês estão falando, eu gostaria também que vocês me dissessem qual é a maior dúvida que você tem sobre alisamento. Coloca também essa sua maior dúvida e quaisquer dúvidas que forem surgindo aqui durante a nossa aula que eu quero responder no final, tá? Bom, vamos lá contextualizar. Hoje, no mercado da beleza, ainda existe muita confusão, muita desinformação até sobre quando a gente fala de alisamento, tá? Eu acredito que muitas de vocês vão concordar comigo que há muita desinformação, há uma confusão, né? As pessoas não entendem ainda o que é de fato o alisamento. Eu vejo muita confusão de cliente até que procura o alisamento para tratar o cabelo depois que fez uma química, como uma tintura ou uma descoloração, por exemplo. E ainda existem também vários profissionais que vendem o alisamento como um tratamento. Então, isso acaba gerando uma certa confusão ali na cabeça das clientes, né? E aí, no fim das contas, além disso, a gente ainda tem muita dúvida sobre o que é e o que não é ético, né, no âmbito capilar. O ético vem do procedimento ele ser seguro, né? Ele realmente ter um resultado estético, mas ele também valorizar a saúde do cabelo e do profissional. Por isso, né, eu quero esclarecer hoje, de uma vez por todas, o que é o alisamento ético e como você, profissional, pode entregar não apenas um cabelo liso, mas um liso de alto padrão. Então, começando a esclarecer aqui o que é de fato o alisamento ético, e é uma definição muito clara e muito simples, tá, pessoal? O alisamento ético, ele não é apenas um produto, ele é de fato uma conduta profissional. Ele é respeitar a saúde da sua cliente, é seguir a legislação da Anvisa, é entender as tolerâncias químicas e avaliar cada cabelo como um único e agir com consciência técnica. Esse é o alisamento ético. Então, esse contexto do alisamento ético, ele envolve tudo isso que eu acabo de falar para você. Ele não envolve só um produto, né? Ele é o todo. Porque o produto, ele precisa ser usado por uma pessoa que tem consciência técnica, que tenha o entendimento de como usá-lo da melhor forma. Porque o produto sozinho, ele não é inteligente. É o profissional que usa, que manipula ele, que tem que ser. Então, o profissional, ele tem que entender sobre aquele produto? Claro que tem, mas ele também tem que entender sobre o cabelo, ele também tem que entender sobre o processo, e então engloba aí tudo isso. Os diferenciais, né, do profissional que domina o alisamento ético são inúmeros diferenciais, né? Mas eu vou falar aqui de alguns, né? E o primeiro é a segurança para a saúde. Eu coloco esse como primeiro porque, ao meu ver, e acredito que no de vocês não vai ser diferente, a saúde é o bem mais valioso que nós temos.
Então, trabalhar sem agredir a nossa saúde é o mínimo que a gente deve exigir. Então, o papel da Anvisa está lá em regulamentar e permitir substâncias que permitam alisar, transformar os cabelos sem colocar a saúde do profissional e da cliente em risco, ok? Bom, dentro do alisamento ético, nem a cliente e nem o profissional vai se expor a substâncias proibidas, ou seja, a gente vai trabalhar ali somente com o que é permitido pela Anvisa. O segundo é a ciência e a técnica, tá? Então, a ciência está o tempo inteiro estudando, analisando, testando e desenvolvendo tecnologias, né? As coisas hoje, elas mudam em um intervalo de tempo muito curto. Sempre está havendo novas tecnologias, tanto no âmbito das moléculas de alisamento, quanto no tratamento que envolve também o processo de alisamento. Então, o tratamento dentro do alisamento, né? Então, eu tenho aqui um produto alisante, faz de conta que eu tenho aqui um produto alisante. E aqui dentro eu tenho uma base alisante como o tilglicolato, por exemplo. Só que acrescido aqui, eu também tenho os tratamentos na fórmula, né? Mas o foco do produto não é o tratamento, e sim o alisamento, que é o que vai promover uma alteração química definitiva ali no fio. Mas eu tenho outras tecnologias também o tempo inteiro sendo feitas para que eu trate esse cabelo antes e minimize o impacto da química, e para que eu trate esse cabelo depois e repare quaisquer que sejam os danos que o alisamento tenha causado no cabelo, né? Então, a ciência, ela está a nosso favor, todo o tempo trazendo novidade. E a técnica, ela envolve, né, o nosso conhecimento real sobre a química e a forma de aplicá-la em diferentes tipos de cabelo. Então, esse conhecimento real da química capilar e também do fio, né? Então, a gente vai ter a ciência e a técnica junto, né? E o terceiro é o resultado previsível. Gente, o resultado previsível, né? Para quem não assimilou, é saber o que você está fazendo, saber o que você está fazendo e o resultado que você vai ter daquilo. Bom, se você sabe o que você está fazendo, se você tem clareza de tudo isso que eu falei, né? Primeiro, que é a segurança para a saúde sua e da cliente, a questão da ciência e da técnica, você vai ter resultados previsíveis, porque você vai fazer uma excelente leitura do cabelo, você vai saber quais que vão ser as ferramentas que você vai usar. Ferramenta, assim, qual o tipo de alisamento, qual a base, qual a força do produto, né? E vai ter uma excelência técnica de qual vai ser a melhor forma de aplicar nesse cabelo em questão aqui, no cabelo da minha cliente que está sentada na minha cadeira agora. Eu não vou usar a mesma fórmula em todo mundo, porque cada cabelo é único, cada cabelo tem um histórico, cada cabelo tem uma textura, uma densidade, um histórico de química. Então, quando você domina isso, você tem resultados previsíveis, você sabe o seu ponto de partida e você sabe o resultado que você vai entregar. Então, você não vai mais trabalhar sem saber o que você está fazendo. Você não vai depender nem de truque, nem de receita, nem de milagre. Você não vai trabalhar cruzando os dedos, né? Quem nunca? E fazendo um negócio sem saber se vai dar certo, mas na torcida falando: meu Deus, me ajuda, esse negócio aqui tem que dar certo, vai dar certo, vai dar certo. E quantas vezes até dá certo, né? E aí você fala, ufa, graças a Deus, né? Então, assim, Deus cuidou. Eu sempre falo que o anjo da guarda do cabeleireiro, ele trabalha muito, porque quantos cabeleireiros, devido ao nível de cursos de formação hoje para cabeleireiros serem muito fracos, né? Não existe uma formação hoje altamente completa para o cabeleireiro no Brasil. A maioria dos cursos, eles são iniciantes, né? E aí o cabeleireiro, ele vai se especializando ali à medida que ele vai desenvolvendo dentro da profissão, entendendo qual a área que ele gosta mais, né? Assim como em outras áreas. E aí o cabeleireiro, ele vai
tendendo aí para um lado. Eu vou mais para o alisamento, outros vão mais para coloração, outros vão mais para tratamento, né? A gente está vivendo isso agora. E aquele cabeleireiro generalista, ele tá deixando de existir, a gente tá tendo cabeleireiros que são especialistas mais em uma área só. O que não é ruim, né, gente? Isso é até bacana. Tirou, por exemplo, o peso do cabeleireiro de ter que ser tudo dentro do salão, de ter que ser um designer de sobrancelha, maquiador, penteador, especialista em química, fazer modelagem, fazer tratamento. Essa afunilação, né, da área de especialização, ela é boa porque o profissional ele foca realmente naquilo que ele mais gosta. Só que um bom profissional, ele tem que entender do todo. Por mais que ele não faça todos os serviços, mas ele precisa entender. Porque a cliente que chega na cadeira para fazer, por exemplo, um corte, ela vai ter tido um alisamento em algum momento, uma cor, né? Então, tem aquele ditado que a cor veste o corte, né? E assim, o corte veste o alisamento. Então, entender como que o alisamento vai agir no cabelo, por que que o cabelo ele muda, né, sua maleabilidade, a sua organização ali dos fios, porque ele tem uma tendência a ficar mais retinho, né? Então, tudo isso ajuda o profissional a cortar melhor, porque ele vai saber que se esse cabelo é alisado, ele vai cair com um movimento diferente, ele vai ter uma marcação, não é assim? Então, se eu vou fazer uma camada em um cabelo alisado, eu vou trabalhar num ângulo mais elevado, de 90 graus, eu vou posicionar o dedo, criando ali, né, mais comprimento e um empilhamento dessas camadas mais afastado, né? Então, assim, olha como que é interessante e ao mesmo tempo complexo e ao mesmo tempo lindo ser cabeleireiro, né? A gente tem que entender de muita coisa e por isso que eu sempre falo que eu sou fã do cabeleireiro, porque o cabeleireiro, ele entende de coisas, de minúcias. Ele não entende só do cabelo, ele entende das ferramentas e ele também entende da parte artística, da criatividade, da conexão com a cliente, da beleza, né, da psicologia da coisa toda. E eu amo tanto falar sobre isso que se deixar eu fico falando aqui a noite inteira, né? Mas voltando aqui para a questão do resultado previsível. Quando você entende de fato o que você está fazendo, você tem um resultado previsível, você sabe bem onde você vai chegar. Então você não fica naquela angústia do procedimento, você tem uma liberdade criativa maior, né? Então, quando você entende da técnica, você tem liberdade de criar, tá? Então, escolher o ativo, o tempo, a forma de aplicação, se você vai usar dois tipos de força naquele cabelo, né? Força alisante e tudo mais. Então, com o alisamento ético, você escolhe, você não se engana, você não camufla resultado, você mais valorizado dentro da profissão com ética e com verdade, tá? Então, o alisamento ético, ele é isso que eu contextualizei aqui para vocês. E o liso de alto padrão, ele vem, né, em consequência de tudo isso que eu falei agora para vocês. O liso de alto padrão é consequência de uma técnica, de um processo bem feito, bem executado, tá? Então, realmente, pessoal, nem todo cabelo liso é igual. Concordam comigo? Tem muito cabelo liso por aí, só que um liso áspero, opaco, quebradiço. E aí, isso que eu tô falando aqui, esse liso que tá liso, mas tá áspero, né? O cabelo tem muita porosidade, ponta dupla, ressecamento, tá crescendo, mas não tá desenvolvendo porque as pontas estão quebrando. E isso não é alto padrão, tá? Isso daí é um liso feito sem técnica, sem diagnóstico. É um liso que só foi alisado ali a qualquer custo, né? Então, o que eu quero trazer para vocês é o conceito do alisamento alto padrão, que vai unir 3 pilares,
né? Que casa com o que eu já falei no início, que o primeiro pilar é a saúde. A saúde nossa, eu falei, né? Do profissional, a saúde da cliente, mas também a saúde do cabelo. É alisar um cabelo, mas ainda aquele cabelo ter vida. Ele ter maleabilidade, que é movimento, ele ter brilho, ele ter longevidade. Então, eu vou alisar um cabelo agora, daqui 4 anos, se a minha cliente quiser deixar crescer, esse cabelo que tava aqui, que eu alisei hoje, vai estar lá na ponta. E ele vai estar lá na ponta íntegro. Isso é a longevidade capilar. É todos esses fios que eu alisei agora permanecerem lisos, mas também bonitos e saudáveis daqui 3 anos. Por quê? Porque a cliente que vai deixar esse cabelo crescer e desenvolver, né, ela vai perceber a diferença no seu trabalho quando ela vê a longevidade, porque o liso pelo liso, qualquer pessoa faz. Se você parar para pensar assim, o que tem hoje de aplicador de produto não é brincadeira, né? Quantas pessoas falam assim, olha, eu não me profissionalizei ainda, mas eu quero abrir um negócio, então eu vou abrir um salão de beleza. Eu vou comprar aqui 1 litro de alisamento, vou colocar uma placa e sou cabeleireira, né? Sou especialista em liso. Mas que qualidade de liso? O alisamento ético, né, dentro desse conceito todo, é um liso com saúde, com uma fibra preservada. E para entregar isso, né, essa estética, né, que é o segundo conceito, a estética impecável, o brilho, o movimento, a longevidade, aqueles fios mais alinhados, entra no outro conceito, que é a durabilidade, né? O resultado que se mantém bonito e consistente. E para se manter, né, essa saúde, essa estética bonita, impecável, essa durabilidade do resultado aí que vai se manter bonito, consistente, fios íntegros, essa longevidade, né? Eu preciso alisar esse cabelo, transformar ele, sem sacrificar a estrutura completamente. De que adianta ter um liso, mas esse liso tá se partindo depois, tá caindo do ralo, os fios serem todos desiguais, o cabelo não ficar inteiro, não ficar íntegro. Será que vale a pena, né, ter essa transformação, mas que custa o cabelo? Sendo que quem nos procura para embelezar o cabelo. Não faz sentido, concordam comigo? Então, quando você aprende a entregar esse tipo de resultado, você deixa de ser um aplicador de produto e você passa a ser visto como especialista. E eu falo assim, gente, que o conhecimento, né, essa entrega de resultado, você vai ser visto como especialista pelas suas clientes. Só que muitas clientes, elas veem o aplicador de produto também como especialista, porque ela vê o liso, ela não entende, então ela acha que aquele aplicador de produto, ele é um especialista, tá? Mas a visão nossa também de se ver como especialista, eu falo que é impagável. Quando você faz um trabalho, que você tem aquela consciência que você entregou aquele resultado que você sempre sonhou, quando você domina aquilo que você faz, né? Você termina um cabelo e você fala, caraca, era esse nível aí que eu queria chegar? É isso que eu desejo para todos vocês. É de vocês terminarem, tinha até um meme, uma trend, eu acho que é trend que fala, que quando a pessoa fazia algo muito bacana, aí aparecia uma musiquinha, e aí vinha aquele óculosinho e o bonequinho ficava assim. Então é você terminar um alisamento e isso vir na sua mente imediato, né? Caraca, eu sou o melhor. Eu realmente entreguei aquilo que eu queria, que é o resultado liso, mas com uma saúde, né, com uma estética boa e com durabilidade, que eu chamo de longevidade capilar. Eu amo esse termo, né? De que adianta você fazer um procedimento químico, fazer tudo que a cliente quer, porque você deixa a cliente mandar em você, né? Você não se impõe como profissional. Só que aí, no fim das contas,
não tem a longevidade capilar, o cabelo não passa daqui, né? Ele fica quebradiço, as pontas todas desiguais. Aí não vale a pena, né, pessoal? Então, é aprender mesmo, né, tudo isso que eu falei pra vocês, pra você poder entregar esse tipo de resultado. Aí, esse tipo de resultado que é o liso de alto padrão, que eu fico batendo na tecla, gente, vamos entregar um liso de alto padrão, né? Então, é esse resultado, tá? Bom, hoje, vocês já entenderam, né, até aqui, o que é o alisamento ético, que ele é uma conduta que vai valorizar aí a sua saúde, a sua consciência profissional e que um liso de alto padrão, ele vai muito além de só alisar o cabelo, né? Ele vai entregar essa qualidade, esse resultado e essa confiança. E aí, coloca aqui pra mim no chat se até agora o que você aprendeu, né, até agora, de mais valioso, se fez ou não fez sentido o que eu falei aqui pra você. Se foi só uma falácia pra você ou se realmente te tocou, né? E se ficou alguma dúvida também, fala aqui pra mim nos comentários que eu quero te responder, né? Então vou esperar que vocês falarem para que eu possa responder vocês, tá? Ai, que bom que o áudio saiu, né, gente? Não queria ficar sem fazer essa live aqui pra vocês. Tô dando uma olhadinha aqui nos comentários de vocês. Certo. Se você gostaria, tá, pessoal, se vocês gostariam, né, de se aprofundar mais nesse tema, continuem acompanhando aqui os meus conteúdos, porque em breve eu vou abrir uma aula gratuita, bem completa sobre alisamento ético e ela vai ser totalmente online, tá? Então, outra coisa, fiquem de olho ali no meu Instagram, aqui no meu canal do YouTube. Eu vou estar fazendo live com vocês toda segunda e quarta às 20 horas. E os temas das lives eu vou escolher conforme vocês forem manifestando aí as dúvidas e os interesses de vocês nos comentários aqui durante as lives. Então, teve uma dúvida latente aí em você, ou teve uma mera dúvida, algo que você gostaria de conversar, manda aqui, porque a sua dúvida pode ser a dúvida também de outras pessoas, né? Não tem nenhuma dúvida que é boba, toda dúvida é bem-vinda e é relevante. E aí, o que a gente puder responder dentro de uma live, dentro de uma aula como essa, eu respondo. E muitas das dúvidas de vocês são temas que eu trago lá pro Instagram e também aqui mesmo para as próximas aulas lives, tá? Tá, então assim. Eu quero agradecer por vocês estarem comigo aqui hoje, por terem ficado, mesmo com os probleminhas técnicos. É sempre um prazer estar aqui compartilhando com vocês. Sempre tem, como eu falei, sempre tem live, vai ter live segunda e quarta. Nos dias em que eu tô viajando, que eu tô dando aula em outros estados, enfim, aí a gente não tem a live da segunda, mas a de quarta sempre tem, tá? Tem muita gente aqui comentando. A Kátia é de Aracaju, eu estava aí em Aracaju, cheguei ontem. Natal, Rio Grande do Norte, terapeuta capilar, Adriana, que bacana, cabeleireira. Gente, tem muita terapeuta capilar, né? Porque assim, o terapeuta capilar, ele tem um nível de consciência muito muito expressivo, porque o terapeuta capilar, ele estuda muita relação ali do corpo humano, dos sistemas corporais e sua relação com o cabelo. E aí eu falo bastante assim que o cabelo ele é um fofoqueiro, porque ele é um marcador biológico. Então, exame, por exemplo, né, os atletas que vão competir, os fisiculturistas, eles fazem exames, tiram lá os fiozinhos de cabelo e aí é identificado nos testes, nos exames, as substâncias que aquela pessoa ingeriu. Aquelas substâncias vão estar no cabelo. Então, o que a gente ingere, o nosso estresse diário, se a gente dorme ou não, água,
tudo isso vai para o nosso cabelo. Então, o nosso cabelo, ele tem ali a relação da genética, né? Mas ele também tem relação com o estilo de vida, com os nossos hábitos, com as nossas emoções. Então, o cabelo é reflexo disso tudo, né? Então, o cabelo, ele é sim um fofoqueiro no fim das contas. E então, o cabelo, ele expressa o que a gente está vivendo naquele momento, né? Ele dá sinais. E nesse estilo de vida tão acelerado, quantas pessoas estão desenvolvendo problemas, distúrbios ali voltados ao couro cabeludo, né? Que comprometem o crescimento, o desenvolvimento dos fios. Então, os terapeutas ali que estão na linha de frente, prevenindo e tratando também disfunções de couro cabeludo e de fibra, se preocupam muito em estar trazendo químicas que preservem o máximo a resistência e a saúde do cabelo, que transformem o cabelo sem agredir o couro cabeludo, sem prejudicar o sistema capilar como um todo. Então, os terapeutas capilares, eles estão à frente aí no mercado, no quesito alisamento ético, por essa questão, por estarem ali, né, sempre pensando na prevenção e no tratamento dos danos, né, isso é muito bacana. Esse é um movimento aí que vem crescendo bastante de 15 anos para cá, 10, 15 anos. Então, tem uma pergunta aqui da Kátia sobre os tioglicolatos. Quais os indicados? No caso, quais você indica? Então, gente, tioglicolato, ele é um nome de uma molécula, tá? Então, assim, o tioglicolato, ele é o ácido tioglicólico. E o ácido tioglicólico, ele vai agir dentro do córtex do nosso cabelo e ele vai fazer uma alteração em uma ligação química importante que a gente tem. É uma ligação covalente chamada ponte de disulfeto ou ligação de enxofre, né? É o mesmo nome, tá? Mas é a mesma coisa ali, ligação de enxofre, ligação duplo enxofre ou ponte de disulfeto. Então, essa ligação química, ela vai unir um aminoácido cisteína em outro aminoácido cisteína. Então, esses dois aminoácidos, eles vão se unir através dessa ponte de disulfeto, dessa ligação química. E o ácido tioglicólico, ele vai separar essa união entre esses dois aminoácidos. Obviamente que dentro do nosso cabelo, nós vamos ter um monte dessas ligações. E quando essas ligações, elas vão se desligando, o formato do cabelo vai mudando e ele vai alisando, tá? Então, o tioglicolato é isso, é essa substância que vai agir no córtex do cabelo. O que diferencia um tioglicolato de outro, então, Ju? O que diferencia, pessoal, é como essa substância vai entrar no córtex do cabelo. Então, alguns tioglicolatos, eles vão ter uma ação mais rápida, porque eles vão entrar mais rápido para dentro do fio. E o que vai determinar se ele vai entrar mais rápido ou não é uma outra substância que está lá junto, no potinho do alisamento misturado lá dentro. Então, tem ali o ácido tioglicólico? Tem. Mas tem também uma outra substância que vai fazer com que o tioglicolato consiga entrar dentro do fio. E isso pode ser, essa substância que vai estar junto, pode ser o hidróxido de amônio, que é a gente chama ele de dilatador forte, e pode ser também uma etanolamina, que é um dilatador intermediário, mais fraco, ou pode ser um AMP, que é a abreviação do nome aminometilpropanol, que é um dilatador fraco. Então, falei aqui para vocês, né, 3 tipos de tioglicolatos. O tioglicolato com hidróxido de amônio, que é o tioglicolato de amônio. O tioglicolato mais a etanolamina, que se torna o tioglicolato de etanolamina. Ou o tioglicolato de AMP, que é o tioglicolato mais o aminometilpropanol. Então, assim, eu tenho 3 tioglicolatos. A diferença de um para outro é a velocidade, vamos dizer assim, que ele vai permear para dentro do fio, né? Então, aí, qual que eu vou escolher, Ju?
você vai escolher um desses três com base no cabelo que você tem. Então, se você tem um cabelo grosso, resistente, é interessante que você escolha o tioglicolato de amônio, porque ele tem uma velocidade maior e ele permeia mais rápido para dentro do fio, tendo em vista que você tem aí um cabelo grosso, resistente. Agora, se você tem um cabelo fino, delicado, que já foi modificado quimicamente, interessante você usar então o tioglicolato de AMP, porque ele é mais lento, mais gentil, mas como o cabelo já é fininho, você vai conseguir um nível de alisamento com ele, tá? Então, tioglicolatos que eu indico, que eu mais gosto, são esses três, tá? Mas existem outros tipos, existem, só que não são comuns aqui no Brasil. A gente quase não tem, né? O que tem vem de fora, mas assim, não é nem a marca que traz para o Brasil. A pessoa viajou, foi lá fora, comprou e trouxe, né? A gente não tem tantos tioglicolatos importados, né? A gente tinha antigamente, por exemplo, o X-Tense da L'Oréal, só que daí saiu do Brasil, que era o tioglicolato de amônio, tá? Mas agora, desde 2021, né, desde que a Anvisa moveu ali algumas alterações nas regulamentações, a gente começou a ter um aumento aí, né, mais expressivo de novas marcas trabalhando, desenvolvendo alisamentos alcalinos, desenvolvendo tioglicolato, né? Então, pode ser que a gente comece a ter outras importadas, outros tipos de tioglicolato. Mas, assim, os que eu indico, que dá para você trabalhar qualquer tipo de cabelo, são esses três, tá? Fiz o meu primeiro alisamento ético e fiquei encantada, e a cliente também, a Marinalva. Nossa, Marinalva, que maravilha, hein? Eu fico muito feliz. Isso aí, sucesso. Tenho uma dúvida sobre coloração. Com quantos dias pode colorir o cabelo após o alisamento ético? E se pode usar coloração com amônia? Show, Marinalva, essa pergunta. Bom, gente, sabiam que o tioglicolato, como eu disse para vocês, ele vai agir em uma ligação química que une ali dois aminoácidos no nosso cabelo? E aí o tioglicolato age ali, né, naquela ligação química e desliga elas. E quando a gente neutraliza, por isso que tem um neutralizante, a gente religa aquelas ligações químicas de novo. Só que agora o cabelo vai estar em outro formato, a gente religa no formato liso, tá? E aí, o que faz essa ligação química que o ácido tioglicólico, o tioglicolato desligou, se ligar de novo é o oxigênio. E quem leva o oxigênio lá para dentro do fio para fazer essas ligações químicas se ligarem novamente é o peróxido de hidrogênio, ou seja, a água oxigenada. Então, esse é um neutralizante. E aí, quando a gente tem um cabelo que acabou de ser alisado, mas o alisamento que alisou, mas o cabelo ainda tem integridade, a gente pode usar até uma coloração para fazer essa neutralização. Olha só que legal. Porque na coloração a gente usa o peróxido de hidrogênio ali na mistura. E aí aquele peróxido de hidrogênio que tá ali, a água oxigenada, ela neutraliza. Então, quando você tem um domínio da técnica, você tem a liberdade de criar, eu não falei isso? Então, imagina só, você fez um alisamento e a sua cliente vai fazer o retoque da coloração. Você pode alisar aquele cabelo e neutralizar o cabelo dela com a coloração. E assim você otimiza o seu processo, tá? Só que você vai fazer isso em um cabelo que você alisou e que tá íntegro, tá? E aí pode ser uma coloração com amônia? Pode sim. Pode ser uma coloração com amônia, tá? Mas desde que o cabelo esteja íntegro, tá, pessoal? Aí você vai poder fazer sim, tá? Ai, professora, eu fiz o alisamento, mas eu achei que o cabelo ficou ainda um pouco sensível, ele já veio de um histórico de químicas mais longo, a cliente usa muita fonte de calor em casa, ou a cliente ela acabou de vir da praia, tomou muito sol, o cabelo ressecou um pouquinho. Então é interessante você tratar aquele cabelo e aí depois você faz a coloração, tá? No dia você neutraliza ele normalmente com um neutralizante mesmo, e aí você vai acompanhando conforme aquele cabelo recuperou os danos, aí você faz a coloração, tá?
Então, não tem uma resposta exata, né? Ai, professora, qual é a regra? Todo cabelo com tio glicolato só pode fazer coloração com 10 dias, com 15 dias? Não tem essa regra, tá? Vai depender do cabelo. Sempre depende do cabelo, é o cabelo que vai dizer pra gente, né, qual é o tempo. Trabalho com ácido, mas gostaria muito de trabalhar com o ético, justamente pela minha saúde. Na transição do ácido para o tioglicolato, o que fazer para não ter corte químico? Kátia, o que você falou aqui é a realidade de muitos profissionais, né, que trabalham com ácido, mas gostaria de migrar para o alisamento ético. E muitos estão tomando essa atitude porque já perceberam, né, alguma coisa ali em relação à sua saúde ou até mesmo à saúde das suas clientes. Bom, na transição, você vai fazer a transição da sua cliente da escova ácida, né? Gente, a escova ácida, alisamento ácido, a gente se refere a alisamentos de ácido glioxílico ou formol, tá? Então, sempre que eu falo escova ácida, eu tô me referindo a alisamentos que foram feitos à base de ácido glioxílico ou formol. E isso tem a ver com o pH final do produto, né? Que são ali geralmente entre 2 ou menos o pH. Então, a gente sempre vai estar falando escova ácida, tá? Então, a cliente usa escova ácida e agora você vai migrar ela para o alisamento ético. O que que você vai fazer? Você vai aguardar o crescimento da raiz. E aí, quando essa raiz tiver crescido o suficiente para você aplicar somente na raiz, sem descer o produto para o resto do cabelo, geralmente vão ser de 4 a 6 dedos de raiz, né? De 3 a 4, 5 meses, em média. Isso varia porque alguns cabelos crescem mais rápido, outros mais lentamente. Então, por isso que a gente coloca essa média. Mas a quantidade de raiz é esse suficiente para você aplicar, sem descer para a parte que tem o alisamento ácido, tá? E aí, você vai fazer o teste de mecha para escolher qual que vai ser a força do produto que você vai usar. Você vai se basear na escolha do produto através de duas coisas. A primeira é qual que é a curvatura, a espessura do fio da tua cliente. Se o cabelo for muito grosso, tem uma curvatura muito evidente, você já vai imaginar uma base alisante um pouco mais rápida, mais forte, um tioglicolato de amônio. E aí você vai, no dia do teste de mecha, propositalmente, aplicar um pouquinho perto da emenda, do liso para o natural, para você ter uma ideia de como tá a resistência dessa emenda, tá? Se você perceber que a emenda tá muito frágil, aí você vai orientar para essa cliente um tratamento, né? Também aí dentro do teu espaço, mas também para uso em casa, vai fortalecer essa emenda. E aí você vai fazendo novos testes à medida que o cabelo dela foi evoluindo no tratamento e melhorando a resistência. Mas a sua cliente, ela não pode esperar, né? A gente sabe que tem muita cliente que fica ansiosa, que não consegue finalizar o seu cabelo sozinho, quer estar sempre com o cabelo liso em dias, enfim, né? Essas coisas que acontecem no dia a dia. Vocês sabem muito bem. E aí você quer entregar para ela um liso, mas sem comprometer essa emenda, sem diminuindo os riscos. Aí você pode propor para ela reduzir esse volume da raiz, mas você vai reduzir assim drasticamente, mas não vai alisar 100%, por exemplo. E aí você trabalha com o tioglicolato de AMP. E aí você, inclusive, você pode até fazer o teste de mecha com os dois, né? Faz com o tioglicolato de amônio e faz com o tioglicolato de AMP. E aí você vai perceber que o tioglicolato de AMP, ele é mais gentil, né? Como ele tem uma viscosidade diferente, uma velocidade de ação, uma cinética de liberação do ativo diferente, mais lenta, mais gentil, aquela emenda ela fica com uma resistência e aí você consegue ir trabalhando assim, né? Então faz ali uma redução de volume com tioglicolato de AMP e aí no próximo retoque dela, a sua emenda já vai ser o quê? Tioglicolato. E aí você consegue trabalhar, né, com o tioglicolato de amônio, por exemplo, porque aí a sua emenda é o AMP e eles têm um nível de tolerância bem maior. E assim você vai
dando para ela o liso e vai fazendo uma transição segura, tá bom? Vai substituindo, né, esse cabelo da escova ácida com o alisamento ético. E aí, sempre naquela consciência que você está fazendo um alisamento e que onde está liso, você não precisa alisar novamente, tá, gente? Não tem essa, eu vou descer pra ponta pra dar brilho. Não, gente. Você tá fazendo uma química de transformação, então você vai aplicar somente onde você precisa alisar. E o brilho, o restante, né, do conjunto, você vai trazer com tratamentos, beleza? Tem alguma marca de AMP que você recomenda? Tem sim. Eu recomendo o tioglicolato de AMP da Granda. Granda. Eu vou até colocar aqui nos comentários para vocês, em caixa alta, a marca, tá? Granda. Por quê, gente? Eu sou técnica da Granda, sou técnica nacional, então dou vários cursos aí pelo Brasil através da Granda. É uma marca que eu gosto muito, né? É uma marca que tem valores que vão de encontro com os meus. É uma marca ética, é uma marca que valoriza o profissional. Então, também aí tá o tempo inteiro pesquisando, desenvolvendo. É uma marca que eu falo para você com toda certeza que vai ser referência, se já não é, né, no quesito alisamento alcalino, tanto no Brasil quanto no mundo. E aí, a Granda, ela que desenvolveu o tioglicolato de AMP e é patente exclusiva, tá? Então, já tem 10 anos de mercado a AMP, ele é um produto novo e por mais 10 anos aí, que é o tempo de 20 anos da patente, vai ser exclusivo Granda, tá? Então, você vai conseguir com a Granda. Aí você pode acessar o site da Granda e lá você tem a opção de procurar um franqueado e você vai ter um mapinha do Brasil e você clica no seu estado e aparece para você os contatos do franqueado mais próximo de você e aí você pode estar entrando em contato e pedir o atendimento, tá? Então, vou me despedindo já de vocês, né? Vou agradecer imensamente por estarem aqui comigo hoje. Foi um prazer compartilhar esse conhecimento aqui com vocês. Espero vocês na próxima live. Eu sempre divulgo a próxima live através do Instagram e também divulgo através do WhatsApp nos grupos, na comunidade, no grupo VIP que eu tenho lá. Não deixe de ativar o sininho quando você tiver a live agendada, para que você receba a notificação. Eu sempre vou responder vocês tirando as dúvidas aqui durante as lives, tá? E se tem alguma dúvida, algum tema que você gostaria que eu falasse aqui nas próximas lives, manda aqui para mim, que vai ser um prazer trazer essa resposta para você, tá? Então, até a próxima live e lembre-se, né? Eu falo que é o meu mantra, que é nada de truque e nada de ilusão. Aqui é alisamento, consciência, ética e coração. Boa noite para vocês e até a próxima. Um abraço.